consiste numa guerra jurídica contra um inimigo político. Há um fenômeno que está sendo estudado hoje em grandes universidades estrangeiras principalmente, e que consiste nessa utilização da lei e dos procedimentos jurídicos para perseguir o inimigo político. Existe toda uma tática no lawfare que é estudada, e é possível comparar o lawfare às guerras tradicionais. Por exemplo, quando você tem a guerra tradicional, você escolhe o campo da batalha, o lugar que é mais adequado para se fazer a batalha. No lawfare, você escolhe a jurisdição. Qual é o local, qual é a jurisdição, qual é o juízo mais adequado para se fazer essa guerra. Na guerra tradicional, você escolhe a arma. Qual é a arma mais adequada para se fazer a guerra? No lawfare, você escolhe a lei. Qual é a lei mais apropriada para se fazer essa disputa, para se fazer esta perseguição? E você também tem as chamadas externalidades, que buscam criar o ambiente necessário, de um lado, na guerra tradicional, e no lawfare também as externalidades são necessárias. E ocorrem principalmente com a utilização da imprensa, buscando tornar aquilo palatável, essa perseguição assimilável pelas pessoas. É aquilo que eu disse, é reduzir a capacidade de se indignar e de resistir à prática dos abusos. Então, dentro do lawfare também está compreendida a atuação indevida de meios de comunicação que escondem ou fazem de tudo para que os abusos não sejam detectados. Então, basicamente, esse processo, esse fenômeno é o que nós entendemos que ocorre em relação ao ex-presidente Lula. Ele é vítima de acusações que nós chamamos de frívolas, porque são acusações absolutamente desprovidas de qualquer prova, apenas para prejudicar a sua atividade política. Vejam só, cada vez que o ex-presidente precisa prestar um depoimento, cada vez que ele precisa se reunir com seus advogados, objetivando discutir a sua defesa jurídica, o que acontece? Ele está sendo privado da sua atividade política, é onde ele deveria estar. É um fenômeno que, evidentemente, busca prejudicar ou, eventualmente, até mesmo impedir a participação política daquele que foi eleito inimigo. Esse fenômeno do lawfare, ele vem ocorrendo não só no Brasil, como em outros lugares do mundo. E é uma forma de você retirar da população o direito, por exemplo, ao voto. Você tira esse direito da população e leva para uma esfera talvez mais, um lugar mais elitizado, como é o judiciário. Então, esse fenômeno, essa característica de você tirar as discussões políticas dos locais adequados, da população, e levar para os tribunais, infelizmente, um fenômeno que vem ocorrendo em muitos lugares do mundo. E, por isso, é um fenômeno estudado, e nós, hoje, seguramente vivemos o fenômeno do lawfare no Brasil, e o caso do ex-presidente Lula é um dos maiores exemplos desse fenômeno hoje no mundo. Quais são os processos e ações penais contra o presidente Lula e como tem atuado a defesa? Hoje existem 5 denúncias formalizadas, são, como eu disse aqui, denúncias absolutamente frívolas, sem nenhum indício de prova. Um dos processos que está em fase mais avançada acusa o ex-presidente Lula de ter recebido vantagens devidas de 3 contratos firmados entre a Petrobras e a empresa OAS.
e essas vantagens indevidas teriam sido recebidas por meio de um apartamento no Guarujá e do custeio da armazenagem de parte do seu acervo presidencial. Pois bem, nessa ação penal, até hoje nós tivemos 24 audiências em Curitiba. Foram ouvidas 73 testemunhas em Curitiba, sendo 27 delas selecionadas pelo próprio Ministério Público, ou seja, pelo acusador. E nenhuma dessas testemunhas fez qualquer afirmação que pudesse vincular ou o ex-presidente a qualquer prática indevida no âmbito da Petrobras ou a propriedade desse apartamento no Guarujá. Ao contrário, os testemunhos mostraram que o ex-presidente jamais participou de qualquer ato indevido e foi no governo do presidente Lula em que foram criadas as condições hoje usadas, por exemplo, pela Lava Jato, para poder combater a criminalidade, combater a lavagem de capital. Então, esse é um grande exemplo de uma acusação que foi feita de uma forma absolutamente descabida. Esse processo, eu não sei se vocês lembram, foi aquele que foi iniciado com uma coletiva de um PowerPoint, que o Ministério Público, ao invés de protocolar uma ação penal, preferiu chamar uma coletiva de imprensa, entrar em rede nacional para fazer uma acusação que inclusive era desconectada com a própria denúncia que havia sido apresentada. E numa ação que gerou muita crítica da comunidade jurídica nacional e internacional, porque é absolutamente descabida, incompatível com a garantia da presunção de inocência e com as funções que o membro do Ministério Público deve exercer. É importante registrar que este membro do Ministério Público que fez a acusação do PowerPoint não compareceu em nenhuma das 24 audiências. Ele fez a acusação pela TV e achou que aquilo bastava. As suas convicções eram suficientes para manter aquela acusação. Então, a prova colhida nas audiências não importava. Então, esse é um fato muito importante para que as pessoas saibam efetivamente como é que está ocorrendo em relação a esses processos. Não há... todos sabem que não existe prova porque o ex-presidente não praticou um crime. Mas as audiências ocorrem e não são sequer objeto de atenção dos próprios acusadores. Um outro processo que também está numa fase mais avançada foi originada de uma delação premiada do ex-senador Delcídio do Amaral, que acusou o ex-presidente Lula de tentar impedir ou modular a delação premiada do ex-diretor da Petrobras, Nestor Severo. Pois bem, neste outro caso, foram realizadas 11 audiências em Brasília, foram ouvidas 29 testemunhas e, igualmente, nenhuma delas fez qualquer referência que pudesse dar sustentação à acusação. Ao contrário, o próprio Nestor Severo disse que quem tinha a intenção, quem tinha interesse de impedir a sua delação era o ex-senador Delcídio, aquele que fez a acusação. Então, hoje também é mais uma ação penal cuja prova mostra que aquela ação espetaculosa da acusação não encontra qualquer respaldo nas provas que são colhidas. E as demais ações ainda não... as audiências ainda não se iniciaram, mas certamente terão o mesmo destino. Nós pedimos provas periciais, primeiro a prova pericial contábil, nos foi negada porque ele não conseguia ver a relevância do fato de nós queremos comprovar que não houve um centavo saindo da Petrobras e indo para a conta do ex-presidente Lula. Ele nos nega acesso a atas societárias da Petrobras que comprovariam a tomada de decisão daqueles contratos que eles ali jogam na acusação sem nenhuma correlação com os fatos ou mesmo com as teses deles.
eles não nos permitem ter acesso ao processo integral de licitação dentro da Petrobras. Também não conseguem entender a relevância disso. Ele não nos permite nenhum tipo de produção documental dizendo que só esse processo, por exemplo, em Curitiba, que é o caso do juiz Moro, ele é um processo oral de provas orais. E aí, portanto, nós estamos aí voltando à nossa situação processual atual, de que após 73 testemunhas serem ouvidas, nenhuma conseguiu colocar o ex-presidente Lula em qualquer ato ilícito dentro do país, ou principalmente dentro da Petrobras. Portanto, é uma situação que foge, eu acho, qualquer realidade processual penal e que visa garantir qualquer tipo de contraditório para a defesa em qualquer sociedade civilizada. Há um anseio na sociedade, na população que se percebe pela volta do presidente Lula. A pergunta que muitos de nós temos feito, e no debate com o Paulo Henrique Amorim, inclusive saiu essa questão, se haverá tempo hábil para que eles consigam, de acordo com todo o processo de manipulação que eles têm utilizado, de impedir que o presidente Lula dispute as eleições de 2018. É impossível se cogitar de qualquer obstáculo jurídico através de uma condenação em processos em que você não tem um mínimo ou nada de prova. Então você não pode condenar alguém sem que haja essa prova. Agora, se você sair do campo jurídico e for para o campo político, essa análise é muito difícil de fazer, porque você realmente estará usando o processo judicial para tirar um inimigo político da possibilidade de concorrer a um cargo eletivo. Agora, eu insisto, em qualquer desses processos, não existe a menor possibilidade, do ponto de vista jurídico, de se impor uma condenação pela única razão de que as acusações formuladas não têm sustentação em qualquer prova. Hoje todos nós ficamos muito apreensivos em 2016, achando que poderiam a qualquer momento, eu lembro que fizemos vigília na sede do PT estadual, que a qualquer momento poderiam prender o presidente Lula. A de convir hoje a um cenário diferente, um cenário político mais favorável ao presidente Lula, até na opinião popular, e a gente tem percebido que o cenário hoje é melhor. Vocês também têm essa avaliação, que hoje o cenário político é mais favorável ao presidente Lula? Olha, eu vejo o seguinte, em março de 2016, o ex-presidente, a dona Marisa e todos os seus familiares foram vítimas de violações grosseiras praticadas, talvez com a expectativa de que fossem colher alguma prova que pudesse incriminá-lo. Só que aconteceu o inverso. Foram tantas medidas invasivas, vamos lembrar que condução coercitiva, busca e apreensão, quebra do sigilo bancário fiscal, interceptação telefônica, ou seja, pegaram todo o rol que havia lá na legislação, todo o rol de medidas invasivas e aplicaram em relação ao ex-presidente e sua família. E o resultado disso qual foi? Foi o reconhecimento de que não há nada que possa indicar que ele praticou um crime. Então hoje, depois de superadas ou de aplicadas todas essas medidas invasivas, o que se tem é a demonstração clara de que ele é uma pessoa inocente. Então essa percepção que hoje se tem, ela advém dessa situação, de uma pessoa que teve todos os seus sigilos quebrados, que foi submetida a diversas arbitrariedades e mesmo assim não se possibilitou, não foi encontrada qualquer prova
que pudesse dar lastro às acusações que foram feitas. Agora, isso também nos mostra a necessidade de que as violações que foram cometidas sejam punidas. Porque nós não podemos assistir mais uma vez nesta quadra da história diversas violações ao Estado de Direito sem que isso tenha uma consequência jurídica. Porque senão nós vamos voltar à época da Operação Condor, em que o desrespeito ao Estado Democrático de Direito era patente e, no entanto, não havia possibilidade de se aplicar qualquer medida que pudesse coibir ou punir aqueles excessos. Nós levamos todas essas arbitrariedades em diversos procedimentos, recursos. Até hoje, o nosso sistema recursal não se mostrou apto a reconhecer e impedir que elas continuassem ocorrendo. Por isso que nós também levamos essas arbitrariedades no bojo de um comunicado feito em julho do ano passado ao Comitê de Direitos Humanos da ONU. E esse comunicado está em fase de tramitação, passou por uma primeira triagem e foi aceito, porque foi registrado, e agora nós esperamos que passe por uma segunda fase de admissibilidade e aí seja possível analisar o mérito dessas violações, para que a ONU possa analisar e ajudar o país também a restabelecer o Estado Democrático de Direito e as garantias fundamentais na sua plenitude. O lawfare, no Brasil e no mundo, que é o fato de que ele tem uma aparência de legalidade. E a lei e o direito são violentos. Ou seja, a lei e o direito, a má aplicação, a má utilização da lei, pode tirar do cidadão comum a sua honra, os seus bens, a sua liberdade, em alguns países até a sua vida. Então, nós temos que ficar sempre atentos para essa má utilização da lei e do direito em todo o território nacional, em todas as esferas, seja com relação ao ex-presidente ou com uma pessoa que mora na favela, com qualquer cidadão brasileiro, porque essa violência retratada no filme, hoje em dia, ela se dá nos tribunais. A gente está tratando, inclusive, aqui dos vazamentos e das diversas irregularidades. Tem os vazamentos das relações, vazamentos da imagem do presidente Lula, inclusive para se fazer um filme. Isso não mostra a seletividade da Operação Lava Jato? A Operação Lava Jato tem sido seletiva nesse caso? Eu acho que todos nós sabemos que sim. Essa questão do filme realmente é mais um exemplo de como a operação vem tratando o ex-presidente Lula e os seus familiares. Só para as pessoas entenderem, quando o juiz de Curitiba autorizou aquela ilegal condução coercitiva do ex-presidente, mesmo esta ordem ilegal de condução coercitiva veio acompanhada de uma advertência àqueles que iriam executá-la, ou seja, a Polícia Federal. O juiz fez consignar, inclusive em letras garrafais, que nenhuma imagem deveria ser feita em qualquer hipótese. Essas são as palavras que constaram na própria decisão. Pois bem, o que nós constatamos é que as imagens foram feitas através de vídeos gravados pela própria Polícia Federal. E mais do que isso, aparentemente, a prevalecer as declarações de pessoas vinculadas a esse filme, essas imagens foram cedidas para pessoas estranhas às investigações, o que é mais uma
violação grosseira das garantias fundamentais do ex-presidente Lula. Afinal de contas, uma coisa é você permitir que uma pessoa entre na sua casa e possa fazer algumas imagens. A outra coisa é o Estado, usando a lei e a violência da lei, ingressar na casa de alguém e registrar essas cenas, e essas cenas serem transferidas para terceiros que não têm qualquer relação com as investigações. E uma coisa intrigante em relação a esse filme é que, primeiro, acontece aí o que eles próprios disseram, um acordo sem precedentes. Eu não consigo entender como é que o Estado pode fazer um acordo com particulares a fim de que haja uma divisão de material para a produção de um filme que não tem qualquer relação com as atividades, nem da Polícia Federal e nem do Ministério Público ou do Judiciário. E dois, que este filme, de modo incomum, segundo apurou o jornal Folha de São Paulo, não divulgue quem são os seus investidores. É algo realmente bastante intrigante, que tudo isso aconteça, que coloque o ex-presidente Lula como principal tema a ser tratado no filme, embora ele não tenha sido condenado pela prática de nenhum crime, que os atores estejam fazendo laboratório na sede da Polícia Federal, na sede do Ministério Público e talvez no gabinete do próprio juiz, e que tudo isso seja tido como normal, como compatível com o Estado de Direito. É realmente uma questão bastante intrigante. E nós levamos todos esses fatos que eu acabei de narrar aqui ao juiz e pedimos que ele tome as providências que a Constituição e a lei deveriam impor no caso concreto. Até agora, a resposta foi no sentido de que não poderia fazer censura. Mas nós estamos insistindo porque quer me parecer, na minha modesta visão, que nós não estamos pedindo censura de ninguém. Nós só estamos pedindo, mais uma vez, que seja aplicada a Constituição Federal e as leis. É o fato do juiz da causa recorrentemente pedir apoio à opinião pública, o que nós sabemos que não é algo que seja normal dentro de um processo, até porque a legitimidade de uma decisão judicial não vem da opinião pública, mas deve vir da Constituição e das leis. Pois bem, se nesse processo a opinião pública se tornou necessária para o desfecho dessas causas, é importante então que as pessoas tenham presente a verdade dos fatos, para que esta opinião pública possa dizer ao juiz da causa que é inaceitável que qualquer pessoa seja punida ou submetida a arbitrariedades, não por ter cometido um ato ilícito, mas por ser alguém ideologicamente oposto a ele ou por ser um inimigo político. Então, acho que um grande papel hoje, nesse processo tão inusual, é realmente que a opinião pública se informe e possa exigir que não mais ocorram violações a garantias fundamentais e que o julgamento, não só para o ex-presidente Lula, mas para qualquer pessoa, seja justo e realizado de forma imparcial. Dentro dessa ideia de disseminar razões, a verdade do caso Lula, é importante destacar que não só ele é vítima de violações de seus direitos humanos, de suas garantias mais básicas e fundamentais, mas também ele é um homem inocente. A inocência dele precisa ser repercutida. Não há nada, e voltamos a falar nos autos, ou nenhuma das
acusações, das outras acusações que o Cristiano mencionou, que comprove, ou então que dê a entender, nem de perto, que o ex-presidente Lula praticou qualquer ato ilícito. Então, a inocência do ex-presidente Lula precisa ser disseminada dentro do país e fora do país. Significam abusos inequívocos e clara violação à legislação brasileira. A lei brasileira só permite a condução coercitiva se a pessoa foi intimada para prestar um depoimento e não compareceu. Só assim a lei admite a condução coercitiva. E mesmo assim é bastante discutível, do ponto de vista constitucional, a possibilidade de se fazer uma condução coercitiva. Afinal de contas, você não pode obrigar o investigado ou o acusado a prestar um depoimento. Então, se ele não é obrigado a prestar um depoimento, por que levá-lo coercitivamente para depor? Mas eu não vou nem entrar nessa questão da constitucionalidade da condução coercitiva. É preciso apenas que, no mínimo, se respeite o requisito que a lei prevê, que é a existência de uma prévia intimação que não tenha sido atendida. E tanto no caso do ex-presidente Lula, como no caso do blogueiro Eduardo Guimarães, pelo que eu apurei, nenhum dos dois havia deixado de atender a uma intimação prévia para prestar depoimento. Logo, as duas conduções coercitivas foram realizadas à margem da lei. Também é grave registrar a fundamentação usada para autorizar a condução coercitiva do blogueiro. Porque, ao autorizar a condução coercitiva, o juiz afastou a condição de jornalista do blogueiro, como se fosse possível o juiz decidir quem é jornalista e merece a proteção constitucional e quem não é jornalista e não merece a proteção constitucional do sigilo da fonte. Isto é claramente uma grave violação. E importante registrar que o juiz se retratou, ao menos que parcialmente, mas não porque foi buscar na Constituição ou nas leis uma interpretação correta, mas porque entendeu que a reação da imprensa, e particularmente da Abrage, deveria motivar aquela reconsideração. Então, é claramente, mais uma vez, não é o direito que prevalece, é aquilo que a imprensa diz que deve acontecer. A condição coercitiva também, ela é uma das táticas de lawfare, que é a sucessiva violação de direitos humanos, mas ela demoniza o ex-presidente Lula, ou seja, as imagens da condição coercitiva levam a presunção de culpabilidade. Quando a pessoa é levada, presa, a presunção de culpabilidade, de culpa, ela é passada para a população. E é isso, ao meu ver, ao nosso ver, que foi intentado com o ex-presidente Lula dentro desse processo de lawfare, que é de demonização dele, de desmoralização, de deslegitimação do ex-presidente Lula. Então, faz parte de uma tática de lawfare também. Vocês estão otimistas com o desfecho dos processos? Bom, do ponto de vista jurídico, como eu disse, do ponto de vista das provas que foram colhidas, não há possibilidade de nenhum outro desfecho que não seja o reconhecimento da inocência do ex-presidente Lula. O que nós estamos agora batalhando e buscando é um julgamento imparcial, porque é o julgamento imparcial e justo que irá levar ao reconhecimento desta inocência. Agora, se o órgão julgador não é dotado dessas características, que são características inerentes à função jurisdicional, são inerentes à função judicial, aí é uma outra discussão que deve ser feita. Mas, das provas colhidas e de tudo aquilo que nós
temos conhecimento, o nosso entendimento, sem dúvida alguma, é otimista quanto à clareza da inocência do ex-presidente Lula. Acho importante deixar bem claro que o ex-presidente busca é o rigor da lei. O juiz de Curitiba gosta muito de falar que o ex-presidente se considera um príncipe medievalista, mas, na realidade, a única coisa que ele pleiteia na justiça é que seja aplicado o rigor da lei, e com o rigor da lei, ele com certeza será inocentado. Portanto, nós estamos sim muito otimistas. Obrigado.